Noite mais uma vez. Vamos para o último jogo da noite entre o Madruguinha, o Thiago, contra o Junior Horn. O Junior Horn já jogou hoje contra o Hidetaka na categoria B. Esse jogo também é da categoria B. Vamos dar uma olhada se os jogadores já estão lá na sala para ver se a gente já começa esse jogo imediatamente. Dá uma olhada lá. Hum. Meu jogo está devidamente travado, então eu vou desligar esse jogo, fechar o jogo, abrir de novo. O jogo colabora. Aí, vamos abrir de novo. Essas coisas acontecem só quando a gente está com pressa, né? Quando o jogo tá. Aí, maravilha, o jogo abriu. Vou digitar o código da sala aqui e vamos com tudo. Hum, por algum motivo eu não estou conseguindo entrar na sala. Deixa eu ver se os jogadores têm alguma mensagem aqui, alguma coisa, para ver se aconteceu alguma coisa, mas a princípio não. Coisa, por que será que eu não consigo? Será que eu vou ter que reiniciar o jogo de novo? Ok, vamos reiniciar de novo, né? Paciência. Terceira vez é boa, hein? Cruzem os dedos aí para ver se o jogo vai abrir direito. As coisas acontecem, né? Às vezes. Que tecnologia que não é bugada, né? Me contem. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada se eu estou vendo jogadores online. Estou online. Então, significa que agora vai dar certo, hein? Tem que dar. Campeonato, tá ligado? Acho que o Vlad Queridos, entrou e apareceu uma máscara. Fala, Vlad. Não, aí, pode jogar desculpa, não. E aí, desculpa pelo Vlad? atraso, eu estava com problema de reconectar o jogo aqui. Já estamos ao vivo, podem começar a hora que vocês Tranquilo. quiserem, fiquem à vontade. Melhor de 5 jogos. Bom jogo para vocês, divirtam-se. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar que eu tô por aqui. Valeu, bom Vlad. jogo aí. Bom jogo, cara. Desligar o áudio aqui pra ficar melhor. Ele já começa o jogo imediatamente. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. Tudo funcionando. Lucas, dá vontade de voltar a jogar? Volta, pô. O que que tá te impedindo de voltar? Vamos jogar com a gente aí. Você podia estar jogando esse torneio aí com a gente também, né? Vai ter mais, viu? Esse ano ainda vai ter mais torneio. E deve ter um da CBTM também, né? Da Confederação Brasileira. Deve ter um oficial também em breve. Eles fizeram um agora no meio do ano. É possível que eles promovam outro mais para o final do ano também, novembro, dezembro. Não sei ainda, não tenho ainda essa informação. Assim que tiver também eu vou passando para vocês. O, o Thiago Madruguinha está no canto direito, na parte direita ali do vídeo. E o Júnior é o caneteiro aqui na parte de baixo, do lado esquerdo. Como eu disse na outra transmissão, o Thiago,
ele tem muito giro de bola. Se você der tempo para um jogador como ele tem muito giro. É difícil bloquear. Então, uma saída para o Júnior é variar bem o saque para não deixar o Thiago confortável, mas conseguir atacar primeiro. Porque, como ele fez agora, ó, aproveitou uma bola mais lenta e atacou rápido. Então, provavelmente o Júnior jogando com mais velocidade vai ser mais eficiente, enquanto o Thiago gosta de jogar com mais giro de bola. Percebe a dificuldade para bloquear essas bolas? Olha ali no contador embaixo do vídeo, ó, 121 giros esse último forehand do Thiago. Ele tem realmente uma capacidade. Olha, 144! Vocês estão vendo isso, gente? Categoria B do Brasil, hein? Imagina o povo da A. O povo da A deve estar girando essa bola a quase 200. 144 giros por segundo. É muita coisa. É um giro muito complicado de defender, né? De novo, ali ele errou, mas também com giro altíssimo, tudo acima de 100. Vocês vão ver ali no contador, ó, essa última bola também um giro absurdo, só que foi para fora. Vocês vão ver ali no contador, na parte de baixo ali direita do vídeo, né? A coluna do meio é a quantidade de spin. Quando a bola gira mais de 100, aparece uma marquinha vermelha ali em volta para avisar, para destacar ali o efeito acima de 100. O Júnior com um pouco mais de. Começou a entrar um pouquinho melhor no jogo, né? E o Thiago segue com um ataque muito potente, falhou. Agora o Júnior já está conseguindo pegar, né? Já está conseguindo achar o ângulo para bloquear esses ataques do Thiago. Se não, meu amigo, é um abraço. E ele está fazendo certo, hein? O Júnior está fazendo certo, indo pro ataque. Porque se deixar o Thiago jogar assim é muito giro. Mais uma vez, 141, ele larga a mão mesmo, ó. De novo, pode ver tudo acima Tomar uma de 100. águazinha. Tranquilo. 2 sets a 0 esse primeiro jogo, então 1 jogo a 0 para o Thiago Madruguinha. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, a gente fez várias aulas juntos, né, várias sessões de treino juntos, e desde o começo me impressionou muito o forehand dele. O backhand é uma coisa que a gente trabalhava mais, né, que era uma deficiência no jogo dele. Hoje ele já consegue girar um pouco mais, já tem um pouco mais de controle, já não dá ponto de graça ali do lado do backhand, mas quando sobra no forehand, ele abre o braço, joga o corpo inteiro na bola. É um ataque realmente muito forte. Vamos ver se o Júnior consegue agora, com muita tática, driblar isso e conseguir atacar primeiro, fazer variações de saque, trazer o Thiago mais para a mesa, com um jogo de mesa mais pesado por baixo, mas desde que o Júnior consiga atacar primeiro, porque se deixar o Thiago jogar assim o tempo todo, realmente é muito difícil de segurar. Tô ficando velho. Cansando ligeiro. Para quem vocês estão torcendo aí no chat? Escreve aí que eu quero saber. Bom jogo. Bom jogo. 1 jogo a 0 para o Thiago Madruguinha. Essa abertura de backhand agora sem nada de efeito. Difícil de ler. E aí toma efeito na direita, né? O tempo todo. Podem ver, vocês vão observar isso o jogo todo. É uma característica do Thiago, ó. 122 giros por segundo essa última bola. E é difícil, né? Bloquear uma bola que gira tanto. Você tem que achar o tempo da bola e você também tem que achar o ângulo certo. Fechar um pouco mais a raquete. Talvez afastar um pouco mais da mesa para ter um pouco mais de tempo. Esperar um pouco mais a bola para controlar. Ainda não sabe, Marcos, para quem você está torcendo, é isso? Eu estou torcendo para dar 5 jogos. Quero ver todo mundo exausto. Esse é o segundo jogo hoje do Júnior, né? Ele fez um jogo com o Hidetaka, logo à tarde, né? 5 da tarde.
E agora já está na mesa de novo. O Júnior se inscreveu em duas categorias, né? Ele tem pontuação para jogar a C e ele se inscreveu na C e na B. Então ele tem um monte de jogo. Esse aí nem um gandula acha mais. Nossa, que sequência bonita de ataque em dois ataques fortíssimos do Thiago. Impressionante que o Júnior conseguiu fazer um primeiro bloqueio muito bom e o Thiago ainda assim manteve a raquete fechada, entrou girando em cima da bola de novo. Dificílimo. Primeiro set point que o Júnior tem, hein? Tentou fechar ali com um golpe de backhand rápido, reto. E consegue a virada ali. Salvou um set point e conseguiu ganhar o primeiro set desse segundo jogo, o Thiago. Mas o Júnior já tá melhor no jogo, já tá mais adaptado, né? Já tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo, esses ataques rápidos que ele tá fazendo é o que ele precisa mesmo, né? O Júnior tem essa característica de atacar mais rápido de forehand e com Sei que menos era um meu. giro. Boa variação de saque, agora lateral para cima. Os dois têm boas variações de saque. O saque pesado do Júnior, que ele usa de backhand, um saque por baixo, não é esse que ele fez agora, o que ele usa, que ele faz com o lado do backhand. É um saque com muito peso. E tem funcionado muito para ele nos outros jogos que a gente assistiu. Dá para perceber que o Júnior já está fugindo um pouco do forehand do Thiago, né? O que é a coisa mais inteligente a se fazer. Já está tentando forçar mais o jogo ali no backhand, mas o Thiago mesmo assim está conseguindo uma boa regularidade, ó, bons ataques na paralela, na diagonal, está conseguindo distribuir bem a bola. Então o Júnior vai ter um jogo difícil aí pela frente, né? Já está tendo. Tem que ir para ataque mesmo. Tem dois match points agora para fechar o segundo jogo, Thiago. Variação de saque por cima deu certo. Bom jogo. Júnior não Só conseguiu mais um minutinho aí que eu tô velho. Ainda tão tremendo. ler. O Thiago também deve estar um calorão lá, hein? Porque o Thiago joga lá no Ceará. Agora no interior do Ceará. É quente também, né? Temos dois jogadores do Ceará, né? O Thiago e o Jorge também. O Jorge está jogando na categoria C. O Jorge é de Fortaleza e o Thiago é do interior. Não consigo lembrar agora a cidade. Ele já me falou várias vezes, mas eu, velho, aqui tô sem memória já. Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Como é que eu vou lembrar a cidade que ele mora, né? Se o Thiago ganhar o próximo jogo, fecha o encontro em 3-0. Esse segundo jogo já foi muito mais equilibrado, né, comparando com o segundo. Então o Júnior já entendeu provavelmente o que ele precisa fazer. Agora, entender o que precisa e conseguir fazer são coisas diferentes, né? Vamos ver se ele consegue executar bem agora a estratégia certa. E o Thiago também, né? O Thiago precisa usar o forehand dele, que é muito dominante. Se o Júnior conseguir travar o Thiago ali no lado do backhand, o Thiago tem que buscar soluções para esse jogo também, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro jogo. E vamos nós? Vamos lá, vamos lá. Bom jogo. Sim, Lucas, faz todo sentido, né? Quando não dá para ter tudo numa borracha só, né? Quando a pessoa consegue imprimir muita potência, normalmente ela vai ter menos controle, principalmente para defender, né? Então talvez seja até uma estratégia para o Júnior atacar no lado direito mesmo do Thiago, né? Porque se o Thiago, em teoria, tem pouco controle ali na direita para defender e tem mais potência de ataque, né? Olha quanto com que giro bonito que ele colocou agora mais curto, né? Mais cadenciado. Tá vendo? Deu tempo pro Thiago, ele joga o corpo todo, tem uma técnica bonita, né? Ele transfere bem o peso do corpo para a bola. Isso é Oh, uma coisa desculpa. que a gente, Foi mal. isso é uma coisa que a gente tem que entender tecnicamente que a potência da bola vem do corpo, não é o braço.
Se fosse braço, jogador de tênis de mesa ia ter braço de fisiculturista para fazer bola forte. É a transferência de peso do corpo. A potência vem das pernas e dos quadris para conseguir girar o corpo e transferir peso para a bola, transferir massa para a bola. E o Thiago faz isso muito bem no lado do forehand, né? Muito bem. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tanto na vida real quanto no virtual. Tecnicamente é igual. A mão, né, o pulso girando vai fazer o efeito. O que faz a bola andar é o tamanho do braço que você consegue. Se você joga com o braço grande, né, esticando bem, projetando bem o braço para frente, a bola vai mais funda. Mas quem faz o giro é a mão. E quem dá a potência para isso tudo é o corpo. Se você não consegue jogar as pernas na direção da bola, girar quadril e girar os ombros na hora que você está batendo, atacando, não vai ter tanta potência. A bola pode até ir funda por causa do braço grande, ela pode até ir girando relativamente bem por causa do pulso girando em cima da bola, mas ela nunca vai chegar a tanta potência assim como a gente está vendo dos forehands do Thiago. Para chegar nessa potência, percebam que ele joga o corpo inteiro na bola. E para isso ele precisa de tempo, né? Se a bola estiver rápida, ele não vai ter esse tempo. Então a solução para o Júnior seria fazer jogadas mais rápidas, né? Para tirar esse tempo de bola do Thiago. Como esse bloqueio Foi mal, maravilhoso que foi ele mal. conseguiu fazer. O Thiago, na sequência, deu sorte ali, conseguiu salvar. Mas esse bloqueio rápido tira o tempo de bola do Thiago, né? Importantíssimo agora para o Júnior essa sequência, né? Finalzinho, ele precisa ganhar esse set de qualquer jeito. Agora, tá Foi mal. voando o Thiago, hein? Tá voando. O trabalho de pernas do Thiago tá maravilhoso. Eu ouso dizer que esse é um dos melhores Vou ouvir jogos que eu vi você o Thiago tudo. jogar, hein? Uma das melhores apresentações que eu já vi o Thiago fazer. Linda bola. Impressionante. E mesmo assim o Júnior tá conseguindo equilibrar. Ó, o Thiago tá parecendo um lutador de boxe, pulando na ponta do pé, conseguindo chegar em todas as bolas. E o Júnior consegue se recuperar e ganhar esse segundo set. Foi o primeiro set que o Júnior ganhou no jogo, não foi? Ou no Não só primeiro aquela jogo? molhada. Não, o primeiro jogo acho que foi 2-0 também pro Thiago, né? Acho que é o primeiro set que o Isso Júnior é de uma ganha. pausa aí, foi jogar lá, vai lá. Não, até de molhada que a bola escorregou, frescando. Ah, De boa. O Júnior tem que aproveitar esse momento bom dele agora na partida e ir mais pro ataque, fazer essas variações de saque como ele fez agora, lateral por cima, e variar com aquele pesado que ele faz por baixo também ali no backhand, que é muito bom. Olha que pontaço dos dois, hein? Excelente ataque, seguido de bons bloqueios também. Os dois jogando muito bem. Isso, essa é uma estratégia boa para o Júnior, sacar um pouco mais rápido, de repente, para conseguir acelerar a bola, tirando esse tempo para o Thiago fazer o spin, né? Thiago agora um pouco mais irregular. Às vezes o jogador também vai cansando, né? Vai caindo um pouco a precisão. Mas está no jogo ainda. É importante agora para o Júnior de novo esses próximos pontos para se manter vivo na partida, né? Se o Thiago ganhar esse set, acabou, 3-0. Saque lateral e agora o pesado, ó. Essa variação dele é muito boa, tá pegando todo mundo com essa variação. Ele entra com lateral e ganha o jogo, Júnior, hein? Boa. ponto de ouro, pô. Agora eu vou tomar água. Essa variação do Júnior tá pegando todo mundo. Ele faz um saque com backhand bem lateral. Aí, se o jogador não consegue ler direito e entra embaixo da bola, a bola vai fora. Imediatamente depois, ele faz um saque igualzinho de backhand, só que entrando muito embaixo da bola. E todo mundo tá caindo nessa sequência, jogando uma para fora e uma para rede. Tá bonito, né, Lucas? Tá bom o jogo, tá tecnicamente forte, né? Você vê que nesse último jogo
O Thiago ele já não conseguiu fazer tantos ataques de direita, né? O Júnior já conseguiu prender ele um pouco mais ali do lado esquerdo, que é o que o Júnior precisa fazer. E o Thiago agora precisa achar uma solução para isso. Uma das soluções, quando alguém te prende na diagonal, vamos supor, né, nesse caso, a diagonal da esquerda, do backhand, se você fizer um bom backhand na paralela, você chama o jogo mais para o meio da mesa e para o lado do seu forehand. Então, essa é uma possível solução para o Thiago. Entrar numa troca de bola na diagonal de backhand com o Júnior, e assim que ele puder, jogar essa bola para a paralela, para o forehand do Júnior, só que tem que ser uma bola funda o suficiente para não dar tempo do Júnior abrir o braço e acelerar e fechar o ponto, né? Então tem que tomar muito cuidado também. É uma estratégia possível, mas não é de fácil execução. Cara, vocês são malucos jogar 2 partidas seguidas. Cansa demais, velho, isso aqui. Os gandôs são muito rápidos aqui, mas só ver que Na segunda eu cometi esse erro de marcar uma logo na sequência da outra. Eu tô até preocupado, mas porque é a minha primeira partida agora. Próxima semana eu vou ter que jogar seguido, senão eu vou ficar no WO. É, Cara, eu acho que. tem que Agora, pôr casual. deixa eu só desligar aqui. Bom jogo. Só um instantinho, a mesa tá baixa. Vamos lá. Leandro, o Madruguinha é o Thiago Caminha, sim. Ele vendeu, se não me engano, o óculos que ele tinha com a conta logada do jogo, foi uma coisa assim. Eu sei que ele não tem mais acesso à conta dele que chamava Thiago, né? É, 11 Bateu? de Brasil, Thiago. Bateu. E aí ele, não sei se é um apelido dele, Madruguinha, sei lá qual que é, mas agora é Madruguinha, mas é o Thiago Caminha, assim, que por sinal é um excelente desenhista, né? Vocês acompanham o Instagram do Thiago? Procurem ele lá no Instagram. Deixa eu ver se eu até acho o Instagram dele aqui para passar para vocês. É maravilhoso, cara. O trabalho, ele vive de vender os desenhos que ele faz. É aqui, ó, Thiago Caminharte. Deixa eu digitar aqui para vocês. Sigam o Instagram do Thiago, que é muito legal, cara. Ele é muito talentoso. É arroba, né? Porque é Instagram, pera lá. Arroba Thiago Caminharte. Sigam o Thiago lá no Instagram que vale a pena. Porra, ele faz cada desenho e ele vende esses desenhos online e tal. Muito, muito bonito o trabalho dele. Enquanto a gente está falando aqui, os dois se pegando ali, o Thiago finaliza. Boa. Dei Tem sorte, que eu dei buscar, sorte. pô. Foi boa, quase que pega. Tremeu, a raquete tremeu, assim. Thiago finalizando com backhand, excelente qualidade ali, 11-9, também muito apertado esse set, esse jogo, né? Essa é a bola que é o ponto forte, né? Se der tempo, é essa bola aqui, ó, de novo, é muito forte essa bola, acelera muito, gira muito. É, Leandro, nossa, ele é muito, muito talentoso, cara. Muito talentoso, Thiago. Para tênis de mesa e para desenhar, né? Essa bola que ele faz aí de forehand é difícil. E esse back dele na paralela, essa é a solução que ele precisa e ele está encontrando. Quando ele pode esticar essa bola de backhand na paralela, daí sobra a bola pro forehand, né? Fica mais difícil do Júnior prender ele ali no lado do backhand.
E esse último set agora tá um festival de top spin pro Thiago, né? Não jogou tão bem estrategicamente nesse último set agora o Júnior, né? E fecha 3. Não, fecha não. Chega o ponto. Agora sim, fechou. Valeu, 3 a valeu. 1. Excelente jogo. Linda partida. Muito bom, senhores. Que jogo. Jogo bonito de vocês. Valeu, Vlad. Thiago, você tá voando, né, cara? A bola bate na redinha, você pula, salva, aí a bola vai pro outro lado, você pula. Eu nunca te vi E tão nada. rápido assim, cara. Nunca te vi tão rápido. Acho que foi uma das melhores apresentações que eu já vi sua. Muito bom. Foi Ô, mesmo. Thiago, Eu acho que sim, logo viu? comigo? No virtual foi. Oi? Pô, logo Logo contra você. eu. Tá Fazer de o quê, né? sacanagem? É, Tá com mais. você deu azar, Júnior, porque eu nunca vi o Thiago tão rápido, tão ágil. É muito bom, muito bom. E ainda assim você conseguiu ganhar um jogo, equilibrar vários sets, né? Aham. Isso é Não, sensacional. já fiquei feliz, porque jogando com ele eu senti que o nível já tá um pouco diferente. Já sobe um Fiquei feliz em pouco, né? conseguir um pontinho ali. Se bem que eu tava até comentando hoje com os outros organizadores do torneio, né? O Rodrigo, o Léo e o Ted, que você tá com pontuação, você tá jogando a categoria C e a B, né? Mas você tem nível para jogar a B. Você já é um jogador de Uhum. nível para jogar com o Thiago, com o pessoal aí da B, né? Então, para os próximos torneios, cara, é jogar B o tempo todo, porque você tem nível, né? Você tem como encarar de frente aí todo mundo e você tá provando isso. Você ganhou vários jogos aí já, né? Uhum, uhum. Isso aí, muito bom. Parabéns, meus queridos, pelo jogo. Obrigado por me deixar transmitir. E a gente se vê em breve aí. Vamos tentar transmitir o máximo de jogos possível de vocês dois. Tá bom? Valeu, boa noite aí. Obrigadão, Vlad. Abraço. Valeu. Valeu, Thiago. Prazer, Júnior. Valeu, cara. É isso aí, fechamos a programação hoje com 3 jogaços, né? Esse jogo agora deles apareceu meio que de última hora. Tinha só o jogo das 7 e das 8, eles iam jogar 8h30, então a gente conseguiu encaixar aí no finalzinho. Mas foi muito bom, muito bom. Obrigado por vocês terem acompanhado aí, pessoal aí do chat. Aí o Lucas, Leandro, Marcos, todo mundo que estava acompanhando. E amanhã, o que temos para amanhã? A gente tem jogo amanhã marcado, hein? Temos um jogo por enquanto marcado, que é o jogo da Renata de novo. Ela vai jogar contra o Paulo Wolverine. Vão jogar amanhã às 16 horas. Por enquanto é só esse jogo. Se aparecer mais, a gente vai avisando aí ao longo do dia. Maravilha. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês aí. Bom descanso. Amanhã a gente continua com o nosso rachão com mais jogos para vocês. Abraço.